Sejam muito bem-vindos ao Gestão no Eixo com Yuri Azevedo, um podcast que movimenta ideias, conecta profissionais e fortalece o mercado condominial através de conversas inteligentes, humanas e transformadoras. Hoje vamos falar sobre ética, limites profissionais e responsabilidade e a importância da gestão desde os condomínios. Um tema necessário atual que mexe diretamente com a credibilidade do mercado. E hoje eu recebo Ângela Merici Grigbolski, administradora formada pela FEA da USP, com trajetória sólida e marcada por ética, seriedade e coerência profissional. Ângela também atuou como analista e auditor de sistemas do Banespa, trazendo uma visão técnica, estratégica e extremamente criteriosa sobre gestão e responsabilidade. Filha de uma família tradicional de origem russa e polonesa, construiu sua vida baseada em valores fortes de honestidade, respeito e integridade. Observadora firme com os princípios que acredita que o trabalho fala mais alto que a autopromoção. Ângela também carrega uma forte conexão espiritual, conciliando sua vivência espiritual com devoção a Nossa Senhora de Fátima, inclusive mantendo o hábito de visitar Fátima em Portugal sempre que possível. Ângela, seja muito bem-vindo ao Gestão no Eixo. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite, né, fico lisonjeada e espero que esse bate-papo renda muitas coisas, muitas ideias. Legal. E esse episódio não é sobre atacar profissões, é sobre refletir qual o impacto dessa mistura de funções dentro dos condomínios. Quem perde quando os limites técnicos deixam de existir? E como os síndicos e condôminos podem identificar uma gestão verdadeiramente responsável e ética? Ângela, por que o tema de atuação jurídica das administradoras ainda gera tanto desconforto entre síndicos e administradoras, que essa vida casada, que não existe para contadores, administradores, e faça a questão jurídica do mercado das administradoras? No meu ponto de vista, é porque o condomínio ele não precisa ter um contador mesmo, não precisa ter uma contabilidade como uma empresa, ele precisa ter um demonstrativo de contas. Então aí, você tem um apoio, né, de um contador. E muitas administradoras não têm, elas quando precisam consultam, né, pagam uma consultoria junto ao contador. No entanto, na questão jurídica já é o contrário, já é bem diferente. Por quê? Porque você vai precisar abrir processo, seja ele quais forem, ou você vai precisar se defender. Então você vai ter que ter esse apoio, mas é um contrato mesmo, é um serviço. E aí, é complicado você ter uma administradora e o jurídico junto, porque se você tiver algum problema com essa administradora ou alguma coisa que você queira mudar, você fica preso em função de processos que você tenha em andamento com aquele jurídico. Então, você até troca a administradora. Mas não pode trocar o advogado também, ou a Pode, empresa mas aí você jurídica? tem o custo, né. Toda vez Sim. que você troca o advogado, você tem que pagar o advogado anterior, porque ele trabalhou na causa. Todo consultor, se for trocar, tem um custo. É. Vai trocar o funcionário, tem um custo, Então, né? e na realidade é a venda casada, por quê? Porque eu tenho o direito de ter eu tenho uma advogada que trabalha comigo há mais de 20 anos. Então, se eu quiser, como eu recentemente tive um problema jurídico, eu contratei ela, porque é uma pessoa que já está comigo há muito tempo, eu conheço o escritório, né, a parceria dela toda, né. Será que a minha administradora tem alguém nas mesmas condições? Será que não é um advogado mais novo, que não tem tanta prática do mundo condominial ou do mundo trabalhista? Será que ele vai conseguir me atender do jeito que eu sei que essa minha advogada de mais de 20 anos me atende? Então Agora, Ângela, tem essa isso, né. expectativa de entrega, a qualidade da entrega do serviço, a gente estava até discutindo isso antes, como que existe a consultoria jurídica, existe a consultoria sobre demanda específica X. Hoje tem consultoria de elevadores, e a gente está falando sobre consultoria de segurança. Quando Uhum. um prédio já nasce com um projeto de segurança, seja da construtora ou atualização desse projeto de segurança. Então a questão aqui é só jurídica, contábil ou administrativa,
ter a consultoria de segurança, também existe uma coisa que deveria ser independente, deveria ser até obrigatória, né? Na realidade, o ideal, né, é que tudo seja independente, para evitar que você fique preso se você resolver fazer algum tipo de alteração, desmembrar. Vamos pensar numa coisa mais simples. Hoje, muita gente contrata manutenção de portão, CFTV, alarmes e interfones, né? São 4 contratos diferentes que você faz com uma mesma empresa. Quem te garante que essa empresa tem os melhores técnicos nesses 4 itens, né? Então, de repente, você está contratando por um valor que é melhor, porque é um pacote, porém o seu atendimento em algum desses modos pode não ser o ideal para você, e isso acontece E muito também na na condomínio prática. não enxerga isso como consultoria de segurança, que aí é a gestão de Exatamente, manutenção de itens, a exatamente. portaria, que a diferença fala: "Não, é o projeto de segurança". É, então, tudo isso, na hora que você está ali à frente da administração, isso cabe para qualquer área, seja a área administrativa com a administradora, jurídico, contábil, manutenções técnicas, cabe em todas elas, né. Você tem que tentar estar livre para quando essa empresa não conseguir te atender da forma que você precisa ou que você entende que é melhor, você poder sair e contratar uma outra sem que tenha aí uma multa, sem que tenha custos extras, né. E isso daí, então, em elevadores é crítico, né, o contrato inicial de elevador, ele tem uma, Por uma isso que é duração. obrigatório, né, você tem É, que ter um contrato de gestão e manutenção dos elevadores, né. mas Você tem você esse que é obrigatório ter um projeto de segurança, que não é exatamente. obrigatório, né. Então, mas o de elevadores, por exemplo, você fica preso por 5, às vezes 10 anos. Não é que eu vou trocar, não, eu não vou trocar, vai ficar às vezes por 20, 30 anos aquela empresa, mas estar no contrato que se eu resolver trocar eu tenho que pagar uma multa que não é baixa, já já é uma coisa questionável. Porque se o profissional, se a empresa trabalham bem, eu não vou querer, sair desse contrato, nem que ele tenha algum tipo de correção que eu não concorde, não possa negociar, eu vou fazer uma análise custo-benefício do que eu estou tendo, né, e eu vou manter. Agora, o ruim é isso, é você ficar preso por um detalhe, por alguma coisa. E a consultoria, ela é interessante para ela te dar um norte do que você precisa. Você citou segurança, né. Segurança hoje é o calcanhar de Aquiles de todos os condomínios e até das pessoas. Então, eh, por mais que a gente atue na área, conheça, saiba o que, a gente não tem a linha mestra do que é um projeto de Não segurança. tem, a coisa que é recente em gestão condominial, Exatamente. que, assim, tem evidência que precisa ser atualizada a projeto de segurança, né. E o projeto de segurança não é só implementação técnica, treinamento de funcionário, passa por normas, passa por um monte de coisa, né. Então você precisa ter alguém que está fora, inclusive fora do mercado, ele não vai te vender a peça, ele não vai te vender o treinamento, ele não vai te vender a regra. Ele vai te orientar o que você precisa dentro daquele modelo que você mora, seja numa casa, num condomínio de casas, num prédio E o ou que modelo é um modelo de gestão para ajudar a gestão do síndico, que ele que é o exatamente. gestor do condomínio. Agora, Ângela, a questão de segurança ainda é umas coisas mais procuradas dentro do condomínio, a pessoa quer morar no condomínio e já foi o item principal que é mais valorizado, a questão de segurança. E isso mudou recentemente, que houve uma pesquisa do Síndico.net, que eles estão demonstrando que agora mudou, que a performance do síndico ter uma boa gestão é mais interessante que ter uma boa segurança no condomínio. Então isso está mudando. Ou seja, o que que é uma boa gestão para você? A boa gestão não é economizar o dinheiro, é saber gastar o dinheiro, tá? É saber administrar as necessidades e o que o condômino, o que o morador precisa e quer, né? Além de você administrar manutenção, todas as coisas do dia a dia, você tem que estar atento àquilo que é necessário ser feito, né? E ao mesmo tempo atender aquilo que as pessoas almejam. Ninguém mora num condomínio apenas para ter segurança e aumentar a sua despesa com o condomínio, né, com a taxa de condomínio. Ela vai em busca de, às vezes é uma área pet que atenda, às vezes é uma piscina que pode ser aquecida, às vezes é algum investimento de base para ela poder ter o ar-condicionado. Então, assim, o síndico atual, ele não pode ser mais aquela pessoa que ficava na frente da televisão
acompanhando, lendo o jornal, acompanhando o dia a dia. Hoje ele tem que estar à frente disso, né, porque muitas coisas vão surgindo, uma coisa simples, o coworking, né. De repente você tem uma sala que ninguém usa, está ali desativada, você fala: "Ué, se eu colocar uma internet ali, se eu colocar uma E normalmente já impressora". são em festas que ninguém mais É. usa, E né. não, pode até ser um salão de jogos, né, existem vários, quartos, várias salas que as construtoras projetaram, nem sabendo para o quê, mas está lá. E aí você vai lá e coloca e fala: "Gente, quem precisar tem o coworking", né. Por quê? Trabalhar em casa, às vezes, é solitário, né, o que você quer, às vezes não é que você vai trabalhar com alguém, mas você vai ter gente do seu lado. Então, às vezes, a pessoa desce. Ou usar isso para algum benefício de saúde. "Ó, eu vou trazer aqui, sei lá, uma vez por mês, a uma pessoa que faz massagens", né. Será que alguém se interessa ou não? Então, é estar à frente, né, do que a gente, tem como padrão em prédio, que é morar, e ter alternativas para melhorar, né, todo esse essa coletividade, porque morar em prédio, às vezes, é pegar o elevador, ir para casa, descer, pegar o carro e trabalhar. Mas você pode melhorar essa convivência, né, com N coisas que você mas você tem que estar à frente. Você não pode estar só acompanhando o noticiário. Agora melhorar a convivência, Angela, é também tá dentro da performance do síndico, que é fazer a gestão condominial dentro da lei, ó, né. E dentro do Código Civil, que é as limitações do síndico, né, tá lá no hã, mas eu queria te perguntar, você falou em função de prestadores de serviço com segurança, né, ou seja, projetos que não só te vê como gasto no condomínio, que é a lutadora, o síndico remunerado, hã, hã, manutenção, e aí também consultoria e engenharia. Aí separar o que que é manutenção obrigatória de elevador ou o projeto de engenharia, projeto de segurança, né. Como é que faz para ter essa performance, não, performance em função dessa gestão e convivência e valorização patrimonial dentro desses projetos diferentes do interesse com gasto, com investimento e valorização do patrimônio. É, hoje você tem que estar muito atento à argumentação que você vai levar para o condômino, né. Por exemplo, nós temos a NBR que fala sobre obras, aonde o condomínio tem que ser previamente consultado e liberar. São poucos os síndicos que são engenheiros, então ele vai pegar um projeto ali, será que ele vai entender? Será que não? Ele precisa ter o apoio de uma engenharia, isso tem um custo. Então, na assembleia, você tem que deixar claro que nós vamos contratar, quando for necessário, tiver obras internas, um engenheiro que vai ter um custo, sei lá, 120, 150, não sei quantos reais por projeto que ele tiver que analisar, mas isso faz parte da segurança e integridade do condomínio. Para a gente ter certeza que aquilo que o morador está querendo fazer na sua unidade realmente não interfere em nada na estrutura do prédio. É isso em função do que aconteceu no passado, de desmoronamento e coisas do gênero. Então, assim, se você tiver o argumento certo, se você tiver uma postura correta, dificilmente a assembleia não vai aprovar. A assembleia não é insana. Tá. Existem os grupinhos contra, existem aqueles que não entendem nada e vão na onda, mas na média, né, como toda assembleia, todo grupo de pessoas, tem as pessoas que realmente estão ali prestando atenção e vendo que o que você está trazendo realmente é um benefício. Ele tem um custo, mas é um benefício. Por quê? Eu não sei se o morador de cima está usando o tamanho de britadeira que pode ser usado. O meu teto de gesso está tremendo. Será que ele está usando? Será que não? Né, será que ele foi orientado direito? Então, às vezes, o síndico, por não ser técnico, não vai ter esse know-how. Aí você traz uma empresa de consultoria de engenharia que analisa o projeto e fala: "Olha, nessa unidade você pode usar tal material, você pode fazer tal coisa, você pode derrubar essa parede, você pode fazer isso, fazer aquilo", que isso não vai ter problema algum com a estrutura em si do condomínio. Então isso dá segurança para os demais moradores. Queria usar então o gancho dessa segurança. Você também falou sobre ficar preso com um torcedor X, não só usando o advogado, o serviço jurídico do condomínio,
Às vezes a gente também fica preso e não mal preso, tá preso à administradora. Pode ser uma boa administradora, mas é o contrato, ou seja, mesmo se houver rescisão, tem que cumprir o tempo da troca, Uhum. normalmente, então no mínimo 1 mês, né. Então, eh, e o síndico, eu acho tem um mandato de 2 anos, muitas vezes ele é reeleito e bem reeleito, né. E como que é isso de ficar preso numa consultoria de uma engenharia, por exemplo, uma consultoria de uma segurança? Porque tá preso ou tá livre também é uma questão de gestão de risco, vale a pena, o custo-benefício, é um bom investimento, porque você vai trocar alguma coisa que está sendo bem feita. Então a pergunta é, como saber se uma gestão de elevadores, por exemplo, Não, que é muito tá indo bem até parar aquele negócio, né. é, Aí estava bem, parou, e o parou que de você vez, tem né. que acompanhar é o quanto esse equipamento, seja ele o portão, o elevador, as câmeras, né, o quanto eles têm de ocorrência, né. E aí, o síndico tem que, não vou dizer mensalmente, mas periodicamente, verificar o relatório de ocorrências que as empresas mandam ou deveriam mandar, né, mas as empresas sérias mandam, para você ver, nossa, sempre tem esse tipo de problema. E é engraçado, esse tipo de problema depende desse tipo de peça e desse técnico. E aí questionar, né. Então você liga para o consultor e fala: "Olha, eu acompanhei aqui os últimos 3 meses e tem essa peça aqui", no caso, por exemplo, hoje nem sei se ainda existe, mas os elevadores antigos tinham uma peça na porta que chamava ditador, que era aquela pecinha que batia a porta e segurava, né. E ela quebra com muita facilidade, entre aspas, ela é a peça que mais quebrava. Então se você acompanha, né, e fala assim: "Nossa, mas eu acabei de trocar e quebrou. Aí eu acabei de trocar e quebrou". Coincidentemente, foi o mesmo técnico que veio. Será que ele sabe fazer a troca? Então você questiona a empresa, fala: "Olha, eu troquei, está dentro da garantia, vocês vieram, trocaram de novo, eu não tive custo, mas não é para acontecer". E aí, a própria empresa pode ver que o técnico que ela está mandando não é capacitado para usar aquela peça, para instalar aquela peça corretamente. Por isso que no pouco tempo a peça quebrou. Eu tive um problema assim. Eu tive uma empresa de portões que perdeu o seu melhor técnico na tecnologia que a gente usava e treinou rapidamente um rapaz. Ele veio para ver os portões, ele ficou o dia inteiro e não conseguiu descobrir o problema. E aí cheguei mais tarde, fui falar: "Nossa, mas cadê fulano?". "Ah, não, ele não está mais na empresa, agora sou eu", né. Mas assim, eu tô treinando, eu tô aprendendo, né. Aí eu pensei: "Acho que eu vou ter problemas". E realmente. Então, você começa a dosar o risco aí, vai assim, vai dar ruim, E assim, aí o que que eu tive que fazer? Era uma empresa com os 4 equipamentos juntos, né, portão, interfone, alarme, CFTV, eu tirei portões deles e chamei uma empresa da assistência técnica do fabricante, porque eu não queria correr o risco. Você imagina, você ficar com o portão de garagem parado o dia inteiro, e daí ficou a noite inteira também, porque o técnico que eles mandaram não conhecia suficientemente a tecnologia, né. Então por isso que é importante você estar atento a esses contratos, mesmo esses contratos casados, né, e tá, entre aspas, "livre" para rescindir parcial ou total, porque você tem que verificar, você tem que ter em mente a necessidade do condomínio, que é segurança mais ainda, mas independente disso, né. Um limpador de piscina que te estrague a água da piscina não interessa, porque o prejuízo é seu, o morador não vai poder usar a água, é você que vai ouvir a reclamação. Então, você tem que estar acompanhando algumas coisas e ficar atento nas ocorrências. Estando atento nas ocorrências, você já vai conseguir mitigar alguns riscos aí de falha técnica, falha de manutenção. E aí pensar na rescisão contratual, né. é uma gestão de contratos, na verdade, Sim. né, que se fala normalmente quando se há troca administradora, revisão contratual, e que fala-se até para vender o serviço do síndico, serviço da administradora, né, revisão de contratos, manutenção, A né. gente não pode ter em mente a redução de custos pura e simplesmente, né. Você tem que ver o que vem com essa redução de custos, porque às vezes o que vem é perda de qualidade, né. Então assim, eu tirar da administradora A, que tem defeitos, ninguém é perfeito, e levar para a administradora B, porque vai me diminuir "X" percentual do contrato, será que vale a pena? Porque todo mundo tem erro, ninguém é perfeito.
Só que será que essa outra administradora consegue me atender num nível de qualidade igual ou melhor, cobrando tão menos? Porque os profissionais têm um preço, né. Os profissionais têm um preço. É igual você Tem falou, você fica preso a um prestador de sim. serviços, até trocar, pode trocar, mas às vezes dá um trabalho. E se vale a pena trocar? Quer dizer, a pessoa ou a empresa, né, mas aquele funcionário ou a empresa como um todo? E às vezes a pessoa sai e monta a sua empresa e quer virar concorrente, né, então isso é um outro problema que existe no mercado também. Ela sai, cria a sua empresa e te oferece o serviço em separado, e aí você fica meio numa saia justa, né, você fala: "Não, mas, você é ex-funcionário da empresa que eu contratava", é até aí entrando nessa questão da ética, né, eu sempre falo: você me desculpa, mas é até antiético eu te contratar, né, daqui 1 ano ou 2, quando você já tiver uma empresa no mercado mesmo, pode ser que seja mais fácil, mas agora eu acho que a empresa se sentiria até, traída nesse sentido, né, de você usar o serviço de alguém que acabou de sair da própria empresa. Eu acho meio complicado isso. Ai, Aí eu queria te perguntar, assim, em função da gestão condominial, obviamente, mas mais a gestão de manutenção. A gestão de manutenção, que é tudo, né, área comum, elevadores, portões, hã, mas ainda assim existe uma certa gestão de risco do que pode ser feito no orçamento da previsão orçamentária e que pode ser até, entre aspas, uma valorização, não uma benfeitoria. Ou seja, a gente gostaria de fazer todo o sítio que você fazer, melhor gestão de manutenção possível, ter dinheiro de rodo para poder gastar, mas nem a gente não tem. A gente depende da aprovação da previsão orçamentária em assembleia, que nem sempre aprova quando a gente quer, aprova sempre a menor, que é o mais barato. Até onde está a autonomia do síndico aí de fazer: "Não, vou fazer com a melhor qualidade e não mais barato". aí é a argumentação. É por isso que quando você vai para a assembleia, não é você apenas agendar a assembleia e montar uma pauta. Às vezes são meses de preparação, né, porque você tem que estudar o tema, você tem que estudar aquilo que você está fazendo, você tem que, eh, pesquisar prestadores de serviço, ver o que eles te mandam, porque às vezes você pede uma margarida e ele te manda orçamento de uma orquídea, aí você fala: "Não, espera aí, ele não entendeu exatamente o que eu quero, o que eu preciso nesse momento. Adoraria, mas não é isso que vai ser feito nesse momento", né. E então, assim, a assembleia, especialmente na questão de melhorias ou manutenções maiores, tipo impermeabilização, tratamento de fachada, um retrofit, então, é muito mais complexo, né. Você tem que se preparar, às vezes, por 1, 2, 3 meses antes, tecnicamente, para entender o que você está buscando. E aí, se você tem o apoio, né, de um engenheiro, de uma consultoria, é interessante, porque você começa a entender o que você está comprando, né, o que você vai contratar. E na hora que você entende o que você vai contratar, o que você precisa, você fechou o escopo, a empresa te mandou, né, as empresas te mandaram os orçamentos, fica muito mais fácil você explicar para a assembleia o que será feito, que, né, a gente sente a necessidade de fazer, o que se propõe a fazer, por quê, né, e os custos envolvidos. Vamos falar, por exemplo, um tratamento de fachada. Você pode pegar empresas que vão te trazer valores X, X sobre 2 ou X vezes 2, né. E aí você tem que separar o joio do trigo, porque o X sobre 2 tem alguma coisa errada, não dá para você fugir tanto do mercado, né. E aí você vai ver, ele não está usando aquela tinta que você queria que ele usasse, ele está usando uma tinta de primeira linha, mas ele não te especifica a marca. Ele não está, se preocupando muito com a questão funcionários, porque a gente é corresponsável, então assim, médico, PCMSO, EPI, uma série de coisinhas que, né, seguro, né, ele fala que será contratado, eu esqueci o termo que eles usam, mas assim, que será contratado para atender o prédio, mas ele não entrou na especificação. Aí você pega um que está na média de mercado, ele já te apresenta a marca da tinta que você pediu, todos os parâmetros, né, legais, trabalhistas, EPIs, ele te descreve, mesmo que você talvez não entenda, mas aí você busca e você vai ver, não, realmente ele está preenchendo. E aí o que fez 2x, na realidade é assim, ele já vai fazer um retrofit, quando você queria só um tratamento de fachada, então não é tudo isso nesse momento.
é menos, né. Então, todo esse trabalho de análise do serviço tratamento de fachada, você tem que fazer bem antes da assembleia, né, porque é você que vai apresentar isso na assembleia e vai justificar por que que você precisa de 500.000, 600.000, R$ 1.000.000 para fazer tratamento de fachada. E hoje, lógico, não só hoje, existe a norma para isso, né, de obrigação em Exatamente. função da norma. Então até quanto o síndico ou a síndica aí consegue cumprir a norma, dentro do prazo regular, seja 1 ano, cada 5 anos, cada 10 anos mexer na fachada, um retrofit necessário, ou até uma benfeitoria, e levar isso para a assembleia, tem que fazer, e não passar, tem que passar, né, vamos argumentar que isso é Você necessário. corre o risco de não passar, É, né. Por exemplo, durante a pandemia, ninguém conseguia passar nada. Por quê? Porque o padrão caiu, a insegurança financeira era total, então, assim, se você falasse: "Vou precisar", "Não, por agora não vamos fazer". Você não conseguia terminar a frase. "Não, mas a gente precisa", "Não, por agora não é momento de fazer". Então, é isso, você nem conseguia explicar o que era a necessidade, quanto mais, apresentar e realmente fazer uma taxa extra, alguma coisa assim. E mesmo tendo dinheiro em caixa, porque às vezes você já tem o dinheiro, mas você tem que ter a autorização da assembleia para usar aquele dinheiro. E a assembleia pode chegar e falar: "Não é o momento", tá. Então, assim, isso não vai isentar o síndico da responsabilidade administrativa daquilo lá. Mas, numa eventual ocorrência, ele tem esse respaldo do tipo: "Eu estou tentando". claro, claro. Né. Então assim, a assembleia ela é soberana, mas ela não é insana, então algumas coisas você realmente tendo boa argumentação, sendo o momento e tal, você consegue fazer. Agora, tem situações que realmente você vai ter que engolir o não. Sim, faz parte, né, perdendo, mas enfim, é uma coisa que esse síndico deve propor na pauta para a assembleia e saber o momento certo, lógico, né. Mas eu tenho te perguntar que você não é novinha como síndica, né, e antigamente eram outros processos, até outras normas, até outra lei, né, e existe, como eu falei, o São Paulo mudou bastante, segurança, assim, desde quando que você deve ter um prédio novo, um prédio mais antigo, que já nasce com prédio de segurança. E a pergunta é: hoje existem coisas no condomínio novas, novidades, que novidades, assim, o pessoal quer usar nossa área comum do prédio, até para ter renda, né, ou seja, isso entrar como, de alguma forma, macete de várias novidades de 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 renda, receita no condomínio. Até onde que realmente vale a pena, lógico, depende do perfil do condomínio, propor essas novidades. Tantas novidades, eu vou citar aí, desde, hã, ir para compra de energia, né, ou mercadinhos, ou até novidade elétrica do carro elétrico, ou assim, e tá tendo tanta coisa nova, pô, e funções e responsabilidade para o síndico, até onde que isso a gente tem que abraçar, ou assim, Isso estão pirando mesmo que a gente vai. isso começou com a internet, né, porque quando chegou a internet no condomínio, o síndico já passou a ser responsável também pelo mundo virtual que o condomínio está Não, inserido. mas a internet é de 20 anos, né. Pra É você não é 20 anos a pegou internet? Assim, nossa, Não, tem tudo 2006. isso. 98, por aí, Então, nós em né. 26 é 26, não, Mas 25 anos, 30 anos, de 20 é, a 30 anos. mas assim, então antes, a gente era responsável num mundo diferente. Hoje, as coisas vão mudando, né, e muda, a cada "X" tempo muda, acrescenta-se mais coisa. E é por isso que o síndico não pode ficar, sentado no escritório, esperando as coisas acontecerem, ele tem que estar à frente. Você citou os mercados, né, mercadinho autônomo. Não basta ter uma máquina ali, né, você põe o dinheiro e ela derruba o produto. Você tem que saber que produto e se o perfil do prédio atende, como é que vai ser a troca, né, a alimentação disso. Por quê? Porque vai ser um estranho entrando dentro do prédio. E por vezes entrando bem dentro do prédio, né, porque você precisa ter uma área reservada para Isso aí isso.
é uma opção dentro do perfil do prédio. E que Exatamente. outras coisas que talvez não encaixem no prédio? Talvez um prédio antigo tenha uma instalação de carro elétrico e tem que ter um gasto, um orçamento, levar isso para Carro assembleia, elétrico é e assim. é o exemplo mais crítico, porque mesmo os Não, desculpa, prédios não só o carro elétrico, porque era uma demanda, agora também energia elétrica, né, porque, assim, Enel, assim, vai ter outra concessionária, vai ter abertura disso e, assim, os condomínios estão antenados disso também, que pode ser uma redução de gasto. eu acho que a troca de operadora talvez não. O que deve sair em breve é a questão da energia do mercado de energia solar. Livre, né, que é É, Mercado Livre vai fazer vai energia, só que assim, porque embolou isso junto com o carro elétrico, com a e os energia, Mercado Livre Energia, e gera que pro são novidades, né. gera para o condômino uma expectativa de redução de tarifa ou de ganho, né, que na Que não verdade é um pode gasto, não é redução de ganho. Como é que você é. consegue argumentar que assim: "Ó, eu não estou gastando, eu não estou recebendo, estou reduzindo, estou deixando de me perder". Falei: "Nossa, como é que você argumenta isso?". Exatamente. E fora que isso pode virar imposto de renda para ele, né. Vamos citar a questão das antenas, né, de telefonia e tantas coisas aí, né. Todos os prédios quando saiu era uma coqueluche, todo mundo queria. Só que assim, o teu prédio ali precisa e pode, o meu prédio precisa, adoraria, mas não faz parte do escopo das operadoras, porque se o teu prédio vai ter, não há necessidade de ter no meu, não precisa ter em todos os prédios. Então gera uma certa concorrência também entre eles, né. E aí o que que acontece? Tudo bem, você alugou o topo do prédio, você tem tudo aquilo, mas assim, e a segurança começa a ficar comprometida por aquilo que eu te falei, são prestadores de serviço externo entrando, e aí você tem que liberar a qualquer hora para ele entrar, porque se parou, tem que ter. A manutenção preventiva é uma coisa, a corretiva é outra, né. Por mais que você tenha eles tenham cuidado que isso é uma interferência numa estrutura que não foi preparada, então vai ter parafusos, pinos, suportes, uma série de coisa numa laje que talvez não esteja preparada para isso pode gerar dor de cabeça no futuro. Então, assim, o lucro de hoje talvez não seja tão interessante, porque vai virar uma baita despesa amanhã. E o lucro de hoje gera renda, e aí os condôminos têm que declarar isso como renda, e aí você começa a ter algumas pessoas falam: "Não, mas como renda? É desconto da taxa de condomínio". Sim, mas o condomínio não recolhe imposto de renda. E se ele repassa isso, você paga menos taxa, é sua renda, você tem que e aí quem era isento começa a pagar. Então vira, assim, uma bola de neve de problemas. E a gente está falando apenas de locar laje para antenas, né. Na questão da energia, essa questão de dividir com a energia limpa, É, que a vai energia ser limpa, mais ou Mercado menos a Livre. mesma coisa, né. Quer dizer, você contrata a empresa, ela faz o repasse e você tem o desconto na luz, ok. Só que, eu já andei lendo que há lugares que a estrutura de rua não aguenta isso. Então, e aí, assim, como é que fica, Aí você né? não tem como contratar. Aí vai generalizar todo o condomínio obrigado a contratar? Não, Não. né. E o morador ele quer que você vá atrás, porque isso é de interesse dele, diminuir a taxa, ter alguma coisa, é interesse dele. Então, você como síndico tem que ir atrás, mas tem que ter os argumentos corretos, né. O carro elétrico, né, os prédios novos até são entregues, alguns já são entregues com tomadas, né. Só que daí você vai ver norma assim, norma assado, no dia a dia, mesmo esses que já foram entregues com tomadas, não estão 100% adequadas, ainda precisa de alguma interferência do condomínio para que ele fique, operacionalmente legal. Então, tudo isso é muito novo, né, é muito novo. E por isso que eu acho que o síndico tem que estudar tudo isso e tem que ter o apoio de técnicos, né, das diversas áreas, para poder argumentar com a assembleia e poder aprovar ou não. Queria falar mais um assunto novo aí da gestão condominial, que eu acho que é novo, que é a gestão de resíduos. Hum, Ah, que é a questão ecológica, na verdade é o lixo, lixo orgânico, lixo reciclável, plástico, metais, vidros, TV velha, um rádio que está lá, que está no quartinho, que foi lá para o lixo, lixo comum. Como é que você faz essa gestão de resíduos dentro da gestão condominial? Mostra isso como performance de ganho. E hoje estamos falando inclusive de reaproveitamento visual e renda, né, ou seja, isso entra como se o condomínio vende um monte de latinha e alguém compra a latinha, seja o catador, o carroceiro, uma empresa que já
se organiza para isso? Como é que é essa novidade de gestão de A resíduos? gestão de resíduos, aí existe uma lei, né, que Sim, que foi já tem um tempinho que ela já coloca isso. Mas a venda, né, alguma renda, algum retorno vai depender muito do volume, sim. né. Para você ter uma ideia, um dos condomínios que eu administro são 2 prédios, 104 apartamentos, nós temos 5 contenders para reciclado e mesmo assim não houve interesse de nenhuma empresa para a compra. Porque o volume individual de latinha, de vidro, papelão ou plástico não justifica, até em função do frete de retirada, né. Então, assim, meio que empataria. Por isso que a gente ah, vai para os carroceiros, né, Não, vai para assim. a prefeitura em É primeiro lugar. assim, O carroceiro, na realidade, ele é ele um ele transporte intermediador, né. aproveita o que está Sim. ele aproveita o que está ali na rua antes da prefeitura buscar, né. Isso é uma crítica que a gente recebe muito, né, que não deveria deixar, só que eu sempre falo assim. Mas às vezes funciona, porque alguns condomínios é o cara que se ou vai pra rua ou vai sujar o bueiro ali, né. Exatamente. É Assim, muito complicado, essa gestão é complicada. Agora, internamente, ela é muito mais difícil pela forma como as pessoas dividem. Né. Existem os moradores que se preocupam em dividir bonitinho, até deixar limpo o reciclado e tal, existem aqueles que põem a caixa de pizza com a pizza, né. Então eu tenho um cartaz famoso nos meus prédios, que volta e meia vem para o elevador, justamente para explicar que a caixa de pizza até pode ser reciclada desde que não esteja muito oleosa, né, mas a fatia de pizza com certeza não é. Porque eles esperam que o faxineiro do prédio vá lá e faça essa triagem antes de tirar. então, E essa e é espera, essa impossível. expectativa já é o custo inerente dentro do funcionário, o Não, é colaborador faz impossível você isso. parar para Alguém que faz pensar, isso, é um né. custo Se fazer você isso. parar para pensar que o contender é um contender de mais de 1.000 litros, o que tiver em cima é claro que ele tira, até porque como a gente manda para a prefeitura, se você mandar orgânico no meio, você pode ser autuado. Então só que o que está lá embaixo ele não consegue ver. Já colocaram coisas em cima, seja saco ou não, então ele não consegue ver se tem algum lixo orgânico ou alguma coisa que não deveria ir, né. Então assim, já é inerente ir, né, alguma coisa que realmente não deveria. Por quê? Porque o morador, ele por mais que você faça campanhas, ele não adere tão fácil a essas coisas, né. Lâmpadas, por exemplo, né, você não pode pôr lâmpada lá dentro. Né, uma lâmpada, fluorescente, ela quebra, ela estraga todo aquele material, você tem que pôr à parte. E volta e meia você vê que tem lâmpada lá dentro, aí você fala: "Poxa, não adianta", você deixa a ca pilhas, você deixa a caixinha do lado e a pessoa não põe. Mas dentro desse tema que é novidade, você fazia isso há 20, 30 anos, você realmente tinha dentro da gestão condominial, isso mudou, a evolução até da gestão de resíduos, essa coisa que é que tem que ser discutida e é um tema educativo com o condomínio, né. É, Campanha, quando eu comecei, não existia, muita divulgação disso. O que a gente fazia era levar a gente dividia internamente, às vezes o próprio faxineiro, né, ele separava as latinhas, jornais, que na época tinha jornal, ah, papelão, e ele negociava com algum carroceiro, alguém que desse ali 5, R$ 10 para ele, que para ele era lucro, era o dinheiro do café, era o pãozinho, né, do dia seguinte. E o que sobrava a gente levava em alguns mercados que já tinham a coleta de reciclado e normalmente o que sobrava era plástico, né, porque as latinhas, vidros ou o que eles conseguiam, né, os faxineiros próprios conseguiam comercializar. Mas isso foi mudando e aí a prefeitura criou o programa de reciclagem, né, e foi ótimo por quê? Porque o contêiner ele é muito caro, né, ele tem um custo, né, muito caro. Então como são contêineres da prefeitura, a responsabilidade dela, então já para nós foi melhor. Aí você fica responsável pelo quê? Pelas campanhas de esclarecimento, né, que as pessoas façam isso mais consciente. Mas é difícil, é muito difícil. Não é tão simples assim, né. O que está entrando mas é difícil porque é novo? Por que é não, é difícil? difícil porque a É pessoa novidade a gestão condominial, assim, não, é difícil porque as pessoas acham que basta: "Ah, não, eu separar isso disso, já é o suficiente", e não é, né, por vezes você tem que lavar, porque a coleta ela não é tal qual a orgânica com frequência, normalmente é uma vez por semana. Então se você deixar um plástico com o resto de doce, né, o resto de doce ali naquele pote de chocolate que você comprou, alguma coisa assim, ele vai atrair insetos. Então aquela área
aonde ficam as lixeiras seletivas, né, vai acabar atraindo mais insetos. Por quê? Porque não limparam, né, não limparam adequadamente. E aí você tem uma outra análise que é: eu vou gastar água, gastar detergente para limpar uma coisa que é reciclável? Né, será que vale a pena? Mas aí tem que entrar a questão do, ecológica da coisa também, né. Por quê? Porque senão é isso, você tem nesse quarto aqui a coleta seletiva, você vai ter que ter um cuidado muito maior com insetos, né, porque com certeza vai ter resto de doce, resto de alimentos ali em alguns potes, que vão chamar mais do que a orgânica, porque a orgânica todo mundo está acostumado a fechar o saco, né. Amarra e tal, não sei o quê, porque a orgânica ela já pede esse cuidado, né. A seletiva o pessoal acha que não, que é só pôr lá e tudo bem, e aí muda um pouco o problema. Então, é um tema antigo, mas que, assim, você tem que estar sempre voltando a ele, orientando, e agora surgiu até a questão da compostagem, né, muita gente quer fazer a compostagem. O meu condomínio é grande, teria condições de fazer, e eu sempre falo: "Por mim seria ótimo, mas quem vai ser responsável?". Sei lá, tem muitas ideias ecológicas que são ótimas, como que ser viável isso? E hoje inclusive está falando isso, como reaproveitar isso em remuneração de alguma forma, né. Que nem seja pouco, mas é uma questão de organização ecológica, dos resíduos, depende do volume obviamente, como apresentar isso dentro do balancete, que não é só uma questão educativa, né, Sim. ou seja, eh Você vê um retorno financeiro daquilo. Ó, exatamente. infelizmente faleceu um condômino, ele tinha uma horta, e ele deixava todo mundo usufruir dessa horta, e ele inclusive fazia uma pequena compostagem para pôr na horta. Então eu liberei uma área no condomínio, né, para que ele pudesse fazer. Eram pequenas coisas, temperos, né, salsinha, cebolinha, coentro, hortelã, coisas assim, coisas de tempero, né. E aí, então era tudo natural, as pessoas desciam para pegar, é óbvio que não era para fazer a feira, né, era uma coisa assim, né, para você usar, não para você deixar na sua geladeira, e funcionava muito bem, só que infelizmente ele faleceu, ninguém assumiu. Uma pessoa teve uma boa ideia, uma atitude, mas Como ninguém assumiu, ninguém eu tive que consumiu. desativar. E Que aí até pena. uma moradora falou assim: "Ai, o condomínio podia assumir", eu falei: "Como? Eu vou pagar o Que jardineiro para ir impasse. vir? Aí vira custo. Aí vira custo". E É aí? é que para ele era hobby, né, então para ele era uma terapia, ele não se Você não importava. conseguiu, de alguma Ele não, forma, nós não continuar? fiz toda uma pesquisa, quem podia, aí alguns até tentaram: "Ah, não, não tenho tempo. Ah, não, eu não sei e tal", e aquilo virou um matagal. Então eu tive que desativar e voltou a ser jardim, com grama e flor. Mas assim, para você ver como algumas Foi iniciativas uma boa isoladas, iniciativa que no último tempo deu certo, né, mas deu muito certo durante muito tempo, mas não teve, não passou, né, não passou para uma outra pessoa, não houve interesse, havia interesse no consumo, mas não houve interesse na manutenção daquilo, né. Então, esse para mim é o se a exemplo gente fica clássico. discutindo o que eu falei, carro elétrico, a compra de energia no Mercado Livre, as coisas tão complicadas, novas novidades, mas fazer ir pra roça, né, fazer uma horta de ervas finas ali. Não consegui fazer uma gestão de horta, É, gestão de horta. e Olha às como eu vezes falei se você tem bonito, você fala de crianças, engenheiro, é, advogado. se você tem adolescentes ou o que, você pode já, né, também ir passando esse tipo de necessidade e tal, mas não houve isso, né, é engraçado. E olha, eu sou síndica lá há Mas mais de pode ser 20 importante, anos. pode ser simbólico, pode ser necessário pela política do condomínio, pode ser necessário pela gestão do síndico, gestão do mandato, pode ser um detalhe, pode ser não ser tão importante. "Olha, na verdade o elevador precisa arrumar para o elevador", É, e assim, você vai por uma escala de prioridades e custos, né, quer dizer, eh, mesmo o elevador, o custo é alto, será que dá para esperar mais um pouco? Porque a gente tem a bomba que o custo é alto, mas é menor, né, aí você começa a trabalhar com gestão de custos, despesas, né, em vez de gestão de investimento, gestão de despesas, você tem que ir vendo aonde direcionar o recurso que você tem, porque são manutenções caras, né, então você trocar a bomba da piscina é importante, porque o morador todo, final de semana quer usar a piscina, então você espera
aquela peça do elevador, dá uma sobrevida para ela, né, porque a bomba da piscina nesse momento é mais importante. Aí no mês que vem você faz aquela do elevador, reza para ele não quebrar nesse meio tempo. Tem isso também. Tem, é um Tem risco, isso. né, uma gestão. Bom, a gente fala sobre gestão de resíduo, de horta, gestão de custos, gestão de investimento. Eu queria fazer para você, então, uma última pergunta. Como considera, então, essa gestão genérica de condominial, gestão de custo, investimento? Você também falou que a gestão é melhorar a convivência, melhorar a espiritualidade ou relacionamentos econômicos ou ter algum tipo de paz, sossego, né, que tá na lei, né? A gente tem o direito ao sossego, ao paz, à felicidade, à saúde mental, hoje que é até a moda. Como cons conciliar aí o amor e o dinheiro, né, no Olha, condomínio? é muito difícil, mas passa, por boas ações, né. Na hora que o morador começa a ver que você também se preocupa com algumas coisas sociais, então, assim, todo ano a gente pede a caixa do Exército da Salvação, né. E agora já estão me cobrando, quando que vão chegar as nossas caixas, por quê? Porque ao longo do ano ele vai separando algumas peças, então você vai criando algumas coisas. Aí as faxineiras vêm falar: "Nossa, mas a gente pode pegar?" Pode, para usar você pode pegar, o morador descartou, vai para o exército, mas se você vai usar, pegue. Então a faxineira já se sente, né, o próprio funcionário, às vezes, ele vê, né, um paletó, um sapato, que ele não conseguiria comprar, né, um sapato de marca que você olha e fala: "Nossa, tá bom, eu usaria ainda", né. E na hora que ele pode pegar, ele fala: "Pô, legal". Então são ações que vão e aí as pessoas começam a se humanizar um pouco, né. Outras campanhas que a gente, que eu acabo fazendo é quando tem tragédias do Sul, do Nordeste, Minas Gerais agora, então assim, a gente sempre eu coloco no grupo, né, falo: "Gente, a gente sempre participou, vamos arrecadar R$ 3 por apartamento no próximo boleto para fazer uma doação". Tem muita gente que não entra, né, e você vai falar: "Nossa, R$ 3? Mas é um direito dela", né. E tem gente que vai falar: "Não, 3 é pouco, Ângela, no meu você lança 50, no meu você lança 10", né. Então essas ações Essas ações você pede a pessoa dê a mais o boleto, a opção de isso, gerar o boleto com opção de mais isso, R$ 3, a exatamente, permissão primeiro do do condomínio, condômino. Por isso que eu alguns ligo para permitem, cada um, eu pode colocar interfono para cada um ou mando o WhatsApp tem uma para cada um, exceção, não, né, né. E tem minoria. alguns que vão falar: "Não, eu não vou aderir". Não tem problema nenhum. Não, dá um trabalho isso, hein. Dá. Mas assim, aí as pessoas começam também a ter é isso, é todo o trabalho de humanizar as pessoas, né. Elas verem que ali naquela gestão não é só o manutenção, gasto, investimento, não, tem um lado humano também, né. Aí para conversar, né, tá lá com o cachorro na área pet: "Nossa, você viu? Realmente essa história lá de Minas Gerais foi uma tragédia, que bom que a gente se manifestou, a gente se mobilizou, não deu muito, deu R$ 500, mas poxa, já é alguma coisa". Aí você tá lá na piscina tomando sol, outra fala assim: "Não, realmente, ó, já separei umas 3 toalhas que eu não uso, vou pôr lá na caixa, assim que a". Então começa até ter uma movimentação entre os moradores quando eles se encontram, em função dessas ações pequenas, né. Você vai humanizando mesmo as coisas, né. É bem legal. É um serviço demorado, é um serviço que não é uma coisa assim que não é fácil de fazer, mas que gera, assim, uma energia, Sim, né, sim. no prédio como um todo, né. É bem legal isso. Ângela, queria então te agradecer a sua vinda aqui, a participação, nossa conversa. Muito obrigado. Eu queria então que você deixasse uma mensagem final aí para aquela câmera, né. O que que é ser síndica? O que que é ser a Ângela fora das câmeras, fora do condomínio? Quem é a Ângela que não tá com crachá de síndica? Não, a Ângela que não está como síndica continua sendo uma mulher que tenta, viver, né, o melhor possível dentro do geral, se dar bem com todo mundo. É claro que vai ter rusgas, né, é claro que vai ter problemas, mas viver bem, né, deitar a cabeça no travesseiro sabendo que fez o melhor, talvez não conseguiu tudo, mas fez o melhor e pode dormir tranquilo. Essa é a Ângela. Ângela, muito obrigado. Obrigada eu pela oportunidade. E hoje tivemos uma conversa necessária. Falamos sobre ética, responsabilidade, limites profissionais e, acima de tudo, coerência. Porque gestão de condomínio não deveria ser apenas sobre operações de contratos ou assembleias. Deveria ser também sobre confiança. Angela nos lembra que reputação não se restringe a marketing,
Se constrói com compostura, valores e responsabilidade ao longo da vida. E se esse episódio trouxe reflexões importantes para você, compartilhe com outros síndicos e administradores, advogados e profissionais do mercado condominial. E siga a Gestão no Eixo com Yuri Azevedo nas redes sociais para compartilhar os próximos episódios, convidados e debates que realmente movimentam o setor. Porque condomínio em movimento é gestão no eixo.